Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua linda família. Feliz Natal para você e os seus. Feliz Natal, Feliz Natal. Que o Espírito do Natal tenha tomado conta do seu coração, da sua família e que esteja escorrendo amor, paz, comunhão, unidade, perdão. Sim, porque quando nós paramos para adorar o aniversariante, o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o único que merece ser adorado, amado. Por isso nós devemos nos render a Ele, nos curvar diante dele em adoração, em entrega. Sim, ontem eu li e sempre leio esta escritura, vou ler novamente. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que coisa triste, não é? Quando nós vemos pessoas encontrarem lugar para tudo, espaço, força, energia, só não encontram para Deus. Só não tem lugar para Ele, tem lugar para tudo, menos para Ele. E isso não mudou. Continua assim. Não há lugar para Jesus na vida de algumas pessoas. Não há tempo, não há espaço, não há recursos, não há energia, não há saúde para Jesus. Porque para a carne, eu vejo as pessoas encontrando tempo, dinheiro, energia. Elas encontram espaço para tudo, menos para Jesus. Como é triste, né? Em toda a Bíblia nós somos orientados a buscar a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. E quando eu vejo pessoas que não entendem isso, gente, quando nós fizemos a inauguração da nossa igreja em Kissimmee, nós vimos pessoas que desceram do avião, porque o aeroporto fica ali perto, né? Elas desceram do aeroporto e já seguiram para a igreja. A primeira coisa que elas fizeram foi ir para a igreja. E foi a coisa mais linda. Agora, em novembro, sempre isso acontece. Mas eu estava lembrando, né, porque eu ouvi a mesma coisa em novembro. Uma família linda, maravilhosa, que são membros aqui na Taquari, foram para Kissimmee. Fizeram a mesma coisa, desceram saíram do aeroporto, né? Desceram do avião, saíram de lá e já foram para a nossa igreja. E a mesma cena. Choraram, se emocionaram. E isso aconteceu muito, né? As pessoas foram para a inauguração e elas já iam direto para a igreja
quando elas chegavam na igreja, começavam a chorar. E todas sempre falam a mesma coisa, que a unção, a graça do Senhor ali é incrível, né? E é mesmo. Tem uma presença maravilhosa ali, uma unção incrível naquela igreja. E aí, nós vimos pessoas que foram depois e tal, mas acredite, pessoas que... Eu me lembro de uma família que foi, teoricamente, para a inauguração. Pois eles se envolveram com os parques, com as compras, com as coisas, que eles se perderam, sabe? E aí, porque tinha mais esse parque no dia da inauguração, no outro dia, e acabaram não indo em nenhum dia. Nós fizemos 2 dias, no sábado e no domingo, eles não foram nem um dia. E, obviamente, que, né, as consequências depois não foram boas, né, porque ninguém vai terminar bem se Deus não estiver no centro. Nunca vi. É Bíblia, né? Não é Cléo, é Bíblia, né? Então, olha só, a pessoa faz uma viagem com a ideia, né? Não, eu também vou para a inauguração. E se envolve tanto com tudo que encontra espaço para tudo, menos para Deus. Então, eu vejo, lamentavelmente, isso acontecer sempre a gente vê, né? Numa noite de adoração como foi ontem, nós vemos pessoas que não vêm. Por quê? Porque eu tenho que preparar a ceia. Não, mas a ceia não é a prioridade. A prioridade é adorar o Rei dos Reis. Né? Não é a ceia. É a adoração. É você pegar a família e estar no templo para adorar o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, o aniversariante, é que precisa ser adorado. Depois nós vamos para a ceia e também com o espírito de adoração. Porque a mesa é comunhão. Então nós vamos ter comunhão em família, mas vamos fazer tudo com este espírito de adoração. Porque a Bíblia fala, né? Paulo disse, tomado pelo Espírito Santo, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, imagina no Natal. Eu tenho que estar assim entregue, mais do que nunca, àquele que merece ser honrado e adorado, Jesus Cristo. Não havia lugar para eles na hospedaria. Se realmente ela tivesse lotada, estaria diferente, não havia lugar na hospedaria. Mas observa que está muito claro, não havia lugar para eles. Então, quando eu pego este versículo, eu reflito muito, né? Será que eu encontro tempo para tantas coisas que a minha carne quer, que vão me favorecer, né? Que eu acho que vão me favorecer, mas para ele é o mínimo. Eu já parei para fazer essa análise, sabe? E cheguei à conclusão, eu me lembro, quando eu percebi claramente que eu levava mais tempo me arrumando do que no meu devocional. Eu falei, não aceito. Eu não aceito. Este ano eu
eu cheguei à conclusão que eu não estava feliz com a minha vida de oração. E eu decidi que eu ia me sacrificar, que eu ia andar 1 milha a mais, que eu ia levantar um pouco mais cedo para ficar um pouco mais com Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso da presença dele. Eu só tenho sanidade, equilíbrio estando com ele. Não tem como. A minha paz vem da presença dele, a minha alegria. Eu não quero nada além da presença dele. Porque se eu não tiver a presença dele, qualquer coisa que eu tiver não vai me preencher. Gente, eu já tive lá. Eu já vivi esse tipo de experiência. Às vezes olhar e sabe quando você olha que parece que está tudo ok, mas você percebe que espiritualmente não está ok, não está bem, e é por isso que você não está bem? Então, o que me preenche? Não é ir lá e comprar uma coisa, e eu posso até ter alguma coisa, mas não é isso que vem, não é daí que vem a minha realização. Ah, porque comprei isso aqui ou ganhei isso aqui, não. Eu preciso da presença de Deus. A presença de Deus, ela me traz segurança, equilíbrio, sanidade. Eu vejo a vida com os olhos certos. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, você vai atrair trevas para a vida. E é convivendo com Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais você progride, mais você cresce, né? A Bíblia nos manda tomar muito cuidado com quem a gente anda. E a Bíblia diz assim, ó, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina a andar com pessoas que têm os mesmos valores e princípios que nós. Porque homem afia homem. Então, eu levo isso para Deus. É possível ver com quem uma pessoa está andando, pela linguagem dela, pelo espírito dela. Então, quando você vê alguém que realmente ela está andando com Deus, você vê que ela está andando com Deus exatamente por conta do espírito dela, da forma como ela fala, a presença dela. Você fala com alguém que traz paz. Sabe aquele tipo de gente que chega e onde chega traz mudanças, muda a atmosfera, traz alegria, traz suprimento. Ela sempre chega e deixa o lugar melhor, mais bonito, mais limpo, mais organizado, de todas as maneiras, de todas as formas, né? Desde, principalmente, espiritualmente, física, a estrutura, tudo você vê. A pessoa chega, ela traz alívio. Você sabe que essa pessoa está andando com Deus. Você sabe que a palavra flui através dela. Você vê um cristão na prática. E evangelho é prática. Você vê um cristão na prática. Quando você vê um cristão na prática, você sabe que essa pessoa tem andado com Deus. Ela tem uma vida de oração produtiva, ela tem uma vida com Deus, uma leitura diária da palavra de Deus.
ela está se enchendo da palavra, ela está crescendo no Senhor, porque é o que sai dela, o que ela fala, o que ela faz, a presença dela traz paz, alegria, crescimento, estrutura, sabedoria. Porque ela está andando com Deus. Não havia lugar para eles. Será que algumas pessoas vão terminar o ano? Gente, estamos aí a poucos dias do ano acabar. Será que algumas pessoas vão terminar 2025, o ano do vinho novo? Encontrando lugar para tudo, menos para Deus, sem dar prioridade a Deus. Deus não é a prioridade da vida da pessoa. Ela não encontra tempo para Ele. Ela não quer adorá-lo. Ela até diz que está servindo, mas Deus não é a prioridade. Deus não vem em primeiro lugar. Ela não ama Deus, porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, Ele é a sua prioridade. Você vive uma vida submissa, uma vida rendida, uma vida onde Ele vem em primeiro lugar. Você o coloca no centro e constrói tudo com base nele. Porque comprar sem a presença do Espírito na nossa vida não satisfaz. Eu lido com pessoas que compram e não compram pouco. E não compram coisas baratas. Elas andam nos melhores shoppings, não só do Brasil, como do exterior, e o que elas compram é símbolo de força, de poder, de riqueza. E por quê? Que algumas estão medicadas, sem alegria, sem paz. Então, assim, de repente, elas começam a chorar do nada. Então, outro dia alguém me contou que estava exatamente no exterior, numa loja de grife, e veio uma angústia que a pessoa não segurou. Ela começou a chorar do nada. Quem estava com ela perguntava para ela, mas o que você tem? Ela, não sei. É uma tristeza, eu estou com vontade de chorar, eu tô triste. E ela disse, eu tinha tudo para estar bem, mas eu não estava. E eu pude dizer para ela, é a falta de Deus. É a falta de uma comunhão com Deus. Porque você pode ter tudo e não ter o principal, que é a comunhão, a vida com Deus. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, olha só, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Essa glória não se manifestou nos palácios, na casa de Herodes, no templo, lá na casa dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos membros, entre os membros do Sinédrio. Não, porque esse povo não estava atento. Esse povo estava envolvido com os rituais, mas Deus não era a prioridade. Mas a glória do Senhor se manifestou aqui. Olha só, nos campos, na vida dos pastores que estavam vigiando os rebanhos. Não se manifestou na vida de todos os pastores,
mas na vida dos pastores que estavam cuidando dos rebanhos. Uau! Que coisa forte! Na vida dos pastores que estavam cuidando dos rebanhos. Porque tinha muitos pastores. Mas estes aqui estavam cuidando, vigiando os rebanhos. E estes rebanhos aqui que eles estavam cuidando eram os que seriam usados nos sacrifícios. É isso aí. E eles estavam cuidando. E, de repente, a glória do Senhor. Imagina a glória do Senhor se manifestando ali, no campo, no meio do nada. Tá vendo? Porque Deus é atraído pela fome. Deus é atraído por corações famintos por Ele. É onde Ele vai se manifestar. De repente, um anjo do Senhor apareceu para eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, olha isso aqui, gente. Você imagina na madrugada, que evento, que festa. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Que forte, meu Senhor, que coisa mais linda. Está aqui. Os magos saíram de longe, cheios de presentes, para adorar o Rei dos Reis. Estes pastores saíram correndo para adorar o Rei dos Reis. Os anjos vieram para adorar o Rei dos Reis. O céu adorando o Rei dos Reis. E alguns continuam na sua carnalidade, nas suas futilidades e inutilidades. E não encontram tempo para Deus, não encontram lugar para Ele. E não havia lugar para eles na hospedaria. E continua acontecendo a mesma coisa, não há lugar para Jesus na hospedaria, nos corações. Tem coração que está aberto a tudo, menos para Jesus. Não aceita isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Coloca o Senhor no centro e adore-o, porque Ele é o Senhor. E um dia, todo joelho terá que se dobrar diante dEle. Ele é o Rei dos Reis, o único digno de ser amado, adorado, honrado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Nós estamos nesta fé, no propósito da mudança. Nós estamos com muita alegria
todos os dias estamos aqui, clamando, louvando, invocando. E só tem um jeito da vida de uma pessoa mudar: colocando o Rei dos Reis no centro da vida. Deixando o Senhor entrar e priorizando. Priorize o Senhor. Termine este ano decidido que o Senhor vai estar no centro da sua vida, da sua família. Entra 2026 com esta mentalidade, com esse espírito, com esta visão. Porque se você quer a vitória na vida, este é o caminho da vitória. Manter Cristo no centro da vida. Ser um verdadeiro adorador. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo, peço que esta palavra tenha tomado os corações, despertado pessoas, quebrantado, Senhor, levado vidas a um quebrantamento profundo, a uma reflexão profunda, Senhor, uma análise da própria vida e com isso a mudanças, porque enquanto nós não mudamos, Senhor, este padrão, onde há lugar para tudo menos para o Senhor, onde o Senhor não é a prioridade e não vivemos rendidos, o Senhor não está no centro da vida, não vai funcionar. Não vai, não se sustenta esse tipo de vida, não se sustenta esse tipo de construção, é na areia. Então eu oro para que essa pessoa entenda e que neste dia 25 de dezembro de 2025, ano do vinho novo, ela possa se levantar com um quebrantamento profundo, decidida a ser um verdadeiro adorador, porque o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu abençoo, Senhor, com esse entendimento. Eu abençoo lares e famílias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para estes fiéis. E onde os programas estiver chegando, que a paz, a alegria tomem os corações, os lares, que essa visão já tenha possuído, Senhor, os corações, que eu deixe pessoas, Senhor, decididas a viver para o Senhor, porque a vida que vale a pena é aquela que o Senhor vem em primeiro lugar. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, às 19h30, temos uma única reunião com o clamor do propósito da mudança e será uma glória. Levante-se, esteja entre nós, venha adorar o Senhor. Mais uma vez, Feliz Natal para você, com muito amor, paz, crescimento e uma entrega total. Conta com a gente sempre, você sabe que é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 8h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus.
Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus.